Pronto, então bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los na nossa terceira sessão do GT10, do 25º EPEM. É um prazer recebê-los aqui em Salvador, virtualmente. Nosso GT, nós tivemos três sessões, na quinta tarde, sexta tarde e hoje pela manhã. Tivemos 22 trabalhos aprovados, né, o que para a gente foi muito significativo, bons trabalhos, boas pesquisas, e a gente deseja, né, estamos na coordenação, eu, Rita Breda, da UFES, e a professora Ana Cátia, da UFBA. Então, nós desejamos que tenhamos mais uma manhã, né, de boas trocas, de boas aprendizagens, e a gente deseja a cada apresentador, geralmente mais de um, que tenhamos sucesso hoje pela manhã. Ana, queria colocar alguma coisa antes de... Só desejar boa sorte a todos, agradecer, né, pela qualidade dos trabalhos que a gente tem visto de anteontem para cá, não é? E acho que todos nós que estamos nesse GT entendemos a importância que é o trabalho de alfabetização e produção de leitura e escrita num país como o nosso, tão desigual, que ainda necessita de tanto investimento no campo da alfabetização, né? Especialmente para os grupos populares. Então, eu acho que esse é um GT muito especial, tem sido muito rico no sentido da apresentação de vários trabalhos com abordagens interessantíssimas, e a gente só tem que agradecer e desejar boa manhã de trabalho. Obrigada, gente. Boa sorte. Então, vamos passar para Maria Cristina Rodrigues Oliveira, com a professora Fabíola Silva de Oliveiras Vilas Boas, com o trabalho Práticas de Leitura na Educação Profissional, entre ações pedagógicas e compromisso. Boa sorte, bom trabalho, Maria Cristina. Então, bom dia a todos e todas. Este trabalho é um recorte de minha pesquisa que está em andamento, do mestrado pelo PPGE em Educação, na UFES. A minha orientadora, que é a autora deste trabalho, também a professora doutora Fabíola Silva Vilas Boas. Não passou? Deixa eu ver aqui. Tá. O meu objeto de estudo é a formação leitora dos alunos do curso técnico em informática do Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina 2, CETEP, na cidade de Jacobina. Lembrando que esse curso técnico, ele é técnico de nível médio, que é o que chamamos de Educação Profissional Integrada. As minhas inquietações, sou professora desse CETEP, em 2012, nós éramos escola de ensino médio e passamos para a rede estadual de educação profissional, e daí, a partir desse contexto, muitas inquietações surgiram. Forma-se apenas um técnico? É um retorno ao tecnicismo, os cursos profissionalizantes, ou formam um profissional com domínios cognitivos, mas também com habilidades de linguagem e com socioemocional também desenvolvido? Mediante esse contexto, muitas narrativas surgiam de professores acerca da falta de proficiência leitora, apontando que os alunos não gostavam de ler, não liam, eram resistentes. Também se envolviam um pouco nos projetos estruturantes da escola, exemplo da Feira de Ciência. E esses dizeres todos deram origem à problemática desse estudo. A pergunta que norteia este trabalho, essa investigação, como as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores do curso técnico de informática, do CETEP, podem contribuir para a formação do leitor crítico autônomo, partindo do princípio freiriano de que os educandos não são depositários de conteúdo, os educadores também não são transferidores de conhecimento, mas são problematizadores e criadores de possibilidades. Entendendo também nesse contexto que a formação do leitor no âmbito escolar, ela está diretamente ligada às ações pedagógicas, quais convergem para a busca de soluções e melhoria dos problemas, como também torna-se os sujeitos mais ativos e autores de suas vidas. Temos como objetivo geral analisar como se constitui o processo de formação leitora dos estudantes do CETEP. Além de os objetivos específicos, nós temos descrever o passo a passo, descrever como se desenvolvem as ações pedagógicas de leitura implementadas por professores do curso técnico,
discutir os desafios e as possibilidades dessas ações para o processo de formação do leitor crítico autônomo, identificar as concepções de leitura e leitor emergentes das narrativas dos professores do curso técnico de informática, do CETEP, e problematizar as experiências de leitura vivenciadas e narradas pelos docentes do curso. Os fundamentos. Quais são os fundamentos que ancoram a nossa pesquisa? Primeiramente, o contexto em que se dá a investigação. Os autores que defendem os aspectos de formação humana na educação. E, a partir daí, a gente se ancora em Lima, que diz: a formação na modalidade de educação profissional integrada ao ensino médio deve ressaltar a construção do conhecimento crítico. Complementa-se a Vata dizendo que a educação, o ensino médio integrado ao técnico, contribui para a formação de sujeitos autônomos que possa compreender-se no mundo e desta forma atuar. Além desses, o eixo formação de professor, porque entendemos que possui uma imbricação a formação de leitor com a formação de professor, porque são os professores que planejam as ações pedagógicas para formar esse leitor. Então, a gente tem Ibernon, Tadif, Inova diz assim para nós: a formação deve estimular a perspectiva crítica, reflexiva, que forneça aos professores meios de um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas de formação. Na crença que defendemos na concepção de leitura, a gente entende que ler é produzir sentido, e por isso a gente ancora em Petit, que diz assim: a leitura contribui para criar um jogo no tabuleiro social, para que os jovens se tornem mais um pouco autores de sua vida, um pouco mais donos dos seus destinos, e não somente objeto do discurso dos outros. E Freire acrescenta dizendo que ler implica percepção crítica e compreensão da reescrita do livro. A abordagem dela é qualitativa, a pesquisa é qualitativa numa abordagem colaborativa. Os nossos colaboradores são: o primeiro locus é o CETEP, Jacobina, os sujeitos são 5 docentes do curso técnico de informática, os dispositivos são produções de dados para a entrevista e o grupo de discussão, e ancorada a metodologia de análise e análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi. Bom, em que parte nós estamos da pesquisa? Nós estamos na produção de dados. Então, na categoria, emergiram 3 categorias. Na formação docente, percebemos que os professores compreendem que a formação propicia a partilha de conhecimento e experiência, como também contribui para a melhoria da prática. Eles reconhecem que a formação repercute nas ações pedagógicas e estas podem ser uma limitação no processo de formação do leitor crítico. Eles reafirmam a necessidade desse processo formativo contínuo, reflexivos, individuais e coletivos, partindo do desafio vivenciado no chão da escola. E na categoria ações pedagógicas, nós já estamos percebendo que as mediações de leitura se desencadeiam pelo processo de fruição, buscam promover o acesso aos bens culturais acumulados historicamente pela humanidade. Os docentes apontam para o desejo de implementar uma formação do leitor em diferentes linguagens, eles priorizam diferentes textos e gêneros, os textos multimodais e multissemióticos. No entanto, ainda prevalece a concepção de leitura de textos escritos, priorizando a linguagem literária na modalidade de registro formal da língua escrita. Compreendemos, portanto, que são necessários, em maior grau, ações pedagógicas que preparam os sujeitos para o funcionamento de uma sociedade cada vez mais digital, com sujeitos cada vez mais autônomos e críticos. Afinal, a sociedade contemporânea é caracterizada por uma multiplicidade de cultura e de textos multissemióticos, textos que se constituem por meio de uma multiplicidade de linguagem. Isso é ancorado em Rojo. E, por fim, na última categoria, a gente percebe que é leitura e leitor, eles priorizam, prevalece uma concepção no viés interacionista, uma perspectiva dialógica, considera o repertório do leitor, do texto, entre o texto, autor e contexto. E os docentes tensionam compreender a leitura como prática construtora de sentido, onde o leitor exerce um papel ativo, um movimento dialógico entre as experiências, interligando o mundo e o que lê. Mas ainda também há um caminho utilitarista e funcional em busca de extrair o sentido do que o texto diz como um produto pronto.
Então, gostaria desse momento, os docentes compreendem com o aprendizado da leitura a oportunidade, é uma necessidade para esses estudantes do curso técnico, agregar repertórios culturais que podem desfrutar de conhecimento em igualdade de condições de acesso e permanência na educação básica e também o prosseguimento dos estudos nos cursos superiores. Aqui estão as nossas referências e eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e muito obrigada. Obrigada, Maria Cristina. Sem dúvida, a sua pesquisa é muito interessante e na hora do debate nós podemos discutir um pouco mais. Jennifer, eu vou pedir para você manter, por favor, a sua câmera desligada, ligar só na hora das apresentações. Obrigada. Então, agradecer a Maria Cristina a possibilidade de Iranilde ver se ela já está com o áudio que pode socializar o trabalho. Iranilde? Bom dia. Tá ruído? Tá dando ruído? A gente tem diferença. Vamos fazer. Bom dia. Bom dia. Melhorou? Não, Irene. Tá ruim? Eu vou colocar pelo celular então e aí alguém passa pra mim, por favor. Vamos chamar o próximo, enquanto o Iranilde ela consegue entrar. Vamos chamar, na verdade, Nilma, né? Nilma Ferreira de Moura, que vai apresentar o terceiro trabalho, intitulado A Didatização do Cordel no Livro Didático, destinado à educação de pessoas jovens, adultos e idosos. Nilma? Bom dia, melhorou? Agora sim, Iranilde, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Iranilde. Então, Davi, vamos substituir então, vamos manter o de Iranilde, já que ela conseguiu entrar. Pronto. Por favor, obrigada, Davi. Débora, peço desculpas, daqui a pouco você, Nilma, daqui a pouco você faz a sua apresentação. Então, Iranilde, você tem também 10 minutos. Não, estamos sem te ouvir. Iranilde? Iranilde, pode começar. Bom dia. Bom dia. Você tem 10 minutos para apresentar. Bom dia. Bom dia, Iranilde. Eu queria perguntar, se você quiser, eu posso passar os slides para você, tomando em conta que você está no celular. Não estamos escutando. Acho que ela voltou a ter problema. Deve ser. Caiu da sala. Acho. Vamos aguardar só mais um minuto para ver se ela volta, senão a gente faz a substituição. Bom dia, bom dia. Bom dia, Iranilde. Bom dia. Bom dia, estamos te escutando. Pode começar, por favor. Pode começar, por favor. Seu áudio está fechado. Iranilde? Acho que caiu novamente. Foi. Davi, eu acho que a gente vai ter que passar para o próximo, porque Tá bom, deixar a professor. Iranilde mais para o final, né? Para ver se ela consegue resolver. Pronto, então vamos convocar Nilma Ferreira de Moura, que representará o grupo de Débora e Thaís também. Por favor, Nilma.
Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pode ligar sua câmera, se possível. A câmera está demorando um pouquinho, mas está iniciando. Pode iniciar seu trabalho, então. Pronto. Então, meu nome é Nilma, eu sou estudante de graduação do curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco. Esse trabalho foi produzido por nós, né? Juntamente a professora Débora Amorim. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho que perguntar porque aqui tá Não, estamos escutando. sem nenhum retorno. Pode Travou, foi? falar. Estamos escutando, sim. Pode continuar. Travou. Computador, tanta hora, computador. Bom dia. Alguém me ouve? Iranilde, a gente já está na apresentação do Nilma. Daqui a pouco a gente te convida. Tá bom, mas melhorou o som do microfone? Agora sim. Tá, então vai apresentar sem a câmera. Ok, na próxima você já projeta aí para mim. Obrigada. Obrigada eu. Nilma, pode continuar, por Travou favor. aqui. Mas a gente está te escutando, Nilma. Então como vocês conseguem me ouvir, porque minha tela tá aqui travada. Então, eu vou continuar assim mesmo, certo? Bom, o nosso trabalho foi produzido no âmbito da iniciação científica. Não, agora a gente já não escuta mais. Hoje estamos com essas questões, né? Ela caiu. Nilma, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Tem como zerar o cronômetro, Davi? Iranildes voltou? Voltei, estou aqui. Se Tá, Davi... tá dando para ouvir direitinho? Dá sim. Só não vou abrir a câmera, porque senão complica aqui. Tudo bem. Pronto, você já está com seus slides na tela, então. Pode apresentar, por favor. Tá, eu gostaria que o moderador fosse passando para mim, tá? Porque fica complicado aqui, senão eu tenho medo de cair isso aí. Então tá bom. Podemos apresentar. Pode sim. Iniciando. Bom dia a todos e a todas. Participaram desta pesquisa eu, Iranilde Gomes, Raniele Costa, mestranda do PPGE, UFMA, e a professora doutora Marise Aranha, nossa orientadora. Somos do mestrado profissional da Universidade Federal do Maranhão. Trouxemos esse tema para discussão porque estamos em um momento novo, que traz tantos desafios para nós professores e para os nossos alunos, tendo que se adaptar a esse novo modelo de ensino. E o processo de leitura que já é tão prejudicado, ainda não passa, por favor, que já é tão prejudicado na educação básica, agora temos mais esse desafio em implementar a leitura por meio do uso das tecnologias e mídias digitais. Então, o título da nossa pesquisa é Leitura, Tecnologia e Interação Social em Tempos de Pandemia. Pode passar, por favor? A problemática que norteia a nossa pesquisa é como os processos de leitura podem ser desenvolvidos para estimular a interação social em tempos de pandemia. O objetivo geral é identificar como os processos de leitura e interação social podem ser desenvolvidos em tempos de pandemia. Os objetivos específicos são selecionar estudos e informações atuais que abordem leitura e interação social em meios digitais. Discutir como as abordagens desta pesquisa podem ser inseridas no contexto da pandemia. Pode passar, por favor. A abordagem metodológica. A pesquisa ela é exploratória quanto aos objetivos e é bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos. Foi realizada a partir de levantamento e seleção de pesquisas científicas que discutem a temática em questão.
Quanto à abordagem teórica, nós abordamos a leitura sociointerativa utilizando ferramentas tecnológicas. A pesquisa ela apresenta como suporte teórico, utilizamos os estudos dos seguintes autores: de Geraldine, de Maruni Curto, Consson e Paulino, Todorov, entre outros. Quanto à justificativa, acreditamos que a valorização à leitura como interação social e utilização das ferramentas tecnológicas podem facilitar a construção da aprendizagem. Nesse contexto de pandemia, compreendemos que a tecnologia precisa estar associada ao processo de leitura e o uso do celular com a internet torna-se necessário para a interação social virtual. Pode passar, por favor? O resultado da nossa pesquisa. Segundo Tapscott, em 1999, podemos identificar que os estudantes estão imersos no mundo digital por meio do uso de diferentes dispositivos eletrônicos portáteis. Esses integrantes provavelmente nasceram ou se ambientaram à era da computação, dos dispositivos móveis, das telas sensíveis ao toque, dos videogames, e assim nós não podemos ignorar esse contexto na formação educacional e cultural dos sujeitos. Pode passar, por favor? Em tempos de pandemia, a evolução tecnológica pode proporcionar o desenvolvimento da aquisição do hábito da leitura por meio do uso de ferramentas como o celular, o computador, o tablet, o data show, mídias acústicas, realidade virtual, bem como o advento da internet e suas funcionalidades. Tais instrumentos tecnológicos trouxeram um novo dinamismo ao processo educacional e uma interação social em ambientes virtuais, mobilizando esse conhecimento. Pode passar, por favor? A conclusão, nós acreditamos que promover o processo de sensibilização à leitura como interação social e virtual, por meio do uso das tecnologias, pode tornar o desenvolvimento da aprendizagem mais rápido, flexível, dinâmico, educativo e principalmente inclusivo. Nossa intenção é contribuir com discussões que possibilitem o aprofundamento desse tema, tornando o espaço de ensino e aprendizagem de leitura mais amplo, ao mostrar que é possível ler e interagir com o sujeito de diferentes lugares, utilizando as ferramentas tecnológicas em tempos de pandemia. Nós precisamos também desmistificar que tecnologia deve ser usada apenas como finalidade recreativa. E também, nesse contexto, tornar permissivo novas práticas pedagógicas compatíveis com a atualidade. E a escola ela precisa possibilitar o acesso à leitura com mídias digitais, e nós, professores, precisamos ser mediadores nesse processo, despertando o hábito da leitura prazerosa, sem aquela obrigatoriedade. Agora, mais do que nunca, nesse novo normal, nós precisamos fomentar nos nossos alunos que eles precisam ser construtor do seu aprendizado e que a leitura ela é a base para toda essa construção de conhecimento. Então, este estudo ele faz parte de uma pesquisa mais ampla e estamos desenvolvendo a exploração das teorias sobre o assunto. Pode passar, por favor? Então, aí estão nossas referências, as referências que nós utilizamos para a pesquisa. E meu muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Desculpa a situação da câmera não ter ligado, porque aqui está muito ruim aí o sinal hoje. Obrigada, Iranilde. Mas a gente conseguiu ouvir tua apresentação e ver teus slides, né? Então isso já valeu muito a pena. Não sei se Nilma conseguiu retornar. Nilma, você conseguiu retornar? Alô? Nilma voltou, gente? Professora, estão falando no chat que Thaís vai apresentar
no lugar de Nilma. Olá. Tá me Pronto. ouvindo? Bom dia, Thaís. Então, você agora passa a ter seu tempo também. Tá certo. Bom dia. Essa pesquisa foi desenvolvida, né, como eu tinha começado. Nós somos estudantes de graduação da Universidade de Pernambuco e foi desenvolvida no âmbito da iniciação científica. Não estou conseguindo ver, tenho a apresentação, tá? Agora estou conseguindo ver. E em parceria também com o grupo de pesquisa ELOA, que estuda leitura, oralidade e alfabetização. Esse artigo, ele buscou entender como que o gênero cordel é didatizado no livro didático voltado para a educação de jovens e adultos. E a gente viu também que ele se aproxima dos critérios de exigências do PNLD de 2010, referente à valorização da diversidade e da pluralidade de culturas regionais. O nosso objetivo foi refletir sobre a proposta de didatização do gênero cordel na coleção EJA Moderna, que foi o nosso objeto de estudo. Como metodologia, a gente teve a abordagem qualitativa e uma análise documental da coleção EJA Moderna 2013, que foi adotada por 6 municípios da região Mata Norte pernambucana, situados nas cidades de Carpina, Lagoa do Carro, Casaré da Mata, Paudalho, Tracunhaém e Vicência. No decorrer da nossa atividade, o gênero cordel se apresentou como texto de narrativa que caminha entre a oralidade e a escrita. Ele não se E Curran também define ele como uma poesia folclórica e popular de raiz do Nordeste do Brasil. E, segundo Cavalcante, ele se distingue de outras formas de poesia oral, por ser escrito e impresso, enquanto o Loas de Maracatu, o Repente, são apenas orais. E o livro a gente vê como um principal suporte que é ofertado às escolas públicas, né? Principal suporte de gêneros textuais. Um recurso muito importante para superar os desafios enfrentados pela alfabetização de jovens, adultos e idosos. Como resultados, a gente identificou estratégias de trato com o gênero, que envolvem a variedade dialetal, produção textual, autoavaliação da produção e divulgação. Todos esses aspectos que a gente encontrou, que são estratégias usadas pelo livro, eles têm o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de habilidades escritas e promover a prática social da língua e da linguagem. Por fim, a gente conclui que as estratégias que foram usadas, elas orientam as dimensões relativas ao conteúdo temático e as atividades de reflexão sobre a variedade linguística e de produção. Em síntese, o tratamento didático do gênero cordel pela obra está afinado com a perspectiva de língua enquanto interação do gênero como agente de apoio didático. Também o gênero textual ele resgata
a realidade que é vivenciada na região, que são gêneros orais, e pouco se encontra nos livros didáticos. E agora a gente pode ver que tem um pouco de trabalho e que é necessário ampliar esse estudo de escrita e oralidade na EJA, sobretudo, né, que é algo muito próximo desse público. É isso. Bem, obrigada, Thaís. Thaís, obrigada também a você, a Nilma, a Débora. Tivemos esse probleminha, né, com o áudio de Nilma, mas o trabalho foi apresentado. Parabenizar. Acho que pensar o cordel, né, numa perspectiva de valorização da cultura popular, acho que pensar justamente, né, numa ação contra a didatização, né, de uma forma que perca o sentido, né, dessa cultura. A gente tem mais aqui debater esse tema. A gente agradece e convida Fernanda de Santana da Luz Alves e a professora Fabíola também para o trabalho, mais uma apresentação. Leitura literária e formação do leitor, um estudo sobre a escolarização de texto literário em escola pública municipal de Catu. Fernanda? Oi. Pronto, agora é você. Pode ficar à vontade, 10 minutos. Pronto, estou tentando iniciar aqui a câmera. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Já te ouvi. Bom dia. Pronto. Eu me chamo Fernanda, sou mestranda do programa de pós-graduação em educação da UFES e, juntamente com a professora Fabíola, que é coautora e também minha orientadora, nós iremos apresentar um trabalho, né, que é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que tem como tema o título Leitura Literária e a Formação do Leitor, um estudo sobre a escolarização de textos literários em uma escola pública municipal de Catu. Pode passar, por favor? Trazendo como contexto, motivação e problemática da pesquisa, parte muito das minhas inquietações vivenciadas no contexto da docência, como professora dos anos iniciais do ensino fundamental, os desafios, né, enfrentados nesse processo de formação do leitor, esse trabalho com os textos literários, e também das escutas de relatos de colegas professoras, né, acerca de dificuldades por elas enfrentadas nesse trabalho pedagógico com textos literários em sala de aula. Por favor, pode passar. E aí surge o objeto de pesquisa e a questão de investigação, né? Como o processo de escolarização da leitura literária, implementado por professores dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública municipal do interior baiano, pode contribuir para a formação de sujeitos leitores. Pode passar, por favor. E buscando compreender a relação entre as práticas pedagógicas de leitura literária desenvolvida por professores nesse nível de ensino e o processo de formação do leitor. Pode passar. Buscando identificar os modelos pedagógicos de escolarização do texto literário presente nas práticas pedagógicas de professores nos anos iniciais do ensino fundamental, problematizar o processo de escolarização do texto literário, a fim de compreender que lugar a literatura, né, ocupa nesse segmento escolar, e analisar em que medida as práticas de escolarização do texto literário desenvolvidas colaboram para a formação do leitor. Pode passar. Então, como eu já tinha dito antes, né, é um trabalho que está em fase inicial, né, é uma pesquisa que está iniciando, e aí nós elencamos algumas categorias teóricas e dialogamos com alguns estudiosos. Então, trazemos aí a concepção de leitura, né, ancorada em Freire, Petit, Yunes, formação do leitor, dialogando com Silva e Yunes, a mediação de leitura, né, trazendo como suporte teórico Petit, Santos, Neto, Rosen, e nós trazemos uma citação, né, de Freire, que dialoga muito com a nossa forma de pensar e vai mediar aí nosso trabalho. Então, ler não é simplesmente decifrar cada
palavra escrita, e sim fazer com que o sujeito compreenda o sentido de um todo para ocorrer a comunicação pelas letras. Então, dar sentido a essa leitura, né, não simplesmente decodificar palavras. Pode passar, por favor. E aí trazemos mais concepções, né? Concepção de literatura por Cândido, Antônio Cândido, e aí ele traz a literatura, que a literatura é, ou ao menos deveria ser, um direito básico do ser humano, pois a ficção e fabulação atua no caráter e na formação do sujeito. Então, essa literatura como um direito do ser humano, né, está diretamente ligada a essa formação do sujeito. A categoria letramento literário, pautado em Cosso, e trazemos aí ideias dele que traz o letramento literário como um processo de apropriação da leitura enquanto linguagem, o letramento literário uma prática social como tal responsabilidade da escola, que é o que o nosso trabalho pretende, né, trabalhar essa questão desse letramento literário nesse espaço escolar e do papel desse professor também nesse processo de letramento. Pode passar, por favor. E como última categoria, mas como é um trabalho que são categorias a priori, não está nada definido, porque está no início, então, assim, outras categorias podem surgir, né, nesse desenrolar da pesquisa. E aí nós fechamos com a escolarização da leitura literária, trazendo Soares, e aí fechando com a citação. A escolarização, a apropriação pela escola da leitura literária adequada seria aquela que conduzisse as práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e as atitudes e valores próprios do ideal de leitor que se quer formar. Então, todos esses estudiosos, eles vêm dialogar, né, com a nossa pesquisa e os resultados que serão trazidos na pesquisa vão estar o tempo todo dialogando com essas ideias. Pode passar, por favor. Como referencial metodológico, né, uma abordagem qualitativa, pesquisa colaborativa, o locus da pesquisa é a Escola Municipal de Catu, no estado da Bahia, colaboradores da pesquisa, 4 professoras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e o dispositivo de produção de dados, diário reflexivo, entrevista narrativa e grupo de discussão. Pode passar, por favor. Então, trazemos resultados parciais, né? Essas narrativas de professoras, nesses momentos de ACE, de reuniões, de encontros, muitos dados surgirão no decorrer da pesquisa, e aí nós trazemos narrativas de algumas das professoras, e nessas narrativas, nas entrelinhas, nós podemos observar a questão da concepção de leitura, né, essa prática com os textos literários, né, essas práticas pedagógicas no momento de formação do leitor, essa mediação. E aí a professora Primavera diz: ler é a forma mais importante de entender o mundo, né? O uso de textos literários em minhas aulas é uma doce rotina compartilhada por mim e por meus alunos. Então, são falas narrativas aí da professora Primavera. A professora Luar diz: quando dá tempo, uso textos literários como um momento de lazer para as crianças para estimular o gosto pela leitura. E a professora Alvorecer traz: trabalho com textos literários quando aparecem nos livros didáticos. Então, essas narrativas, elas podem, nós podemos estabelecer diálogos, né, à luz das teorias, né, dos estudos que nós trazemos com base naqueles teóricos citados nas categorias teóricas. Pode passar, por favor. E ainda como resultados parciais, as narrativas iniciais apontam algumas questões que serão aprofundadas na pesquisa, né? As histórias de leitura que as professoras apresentam, né, e dá indícios de uma formação leitora consistente e que essa formação parece atravessar a prática docente. O texto literário na sala de aula nem sempre é uma escolha frequente. O processo de escolarização pode não se revelar de forma planejada. O uso de textos fragmentados, a leitura isolada de partes de obras trazidas no livro didático, sem contextualização, sempre para uso de identificação de aspectos gramaticais, descolado do lúdico, da estética, do diálogo sobre o gosto pela leitura. Então, é uma pesquisa que está em fase inicial, que vai caminhar aí, muitos dados vão surgir e resultados
mais encorpados surgirão. Por favor, pode passar. Então, partindo disso, né, nós pontuamos a necessidade de discutir e produzir conhecimento sobre os trabalhos realizados com a literatura infantil na educação básica, sobre aspectos relativos à pura significação, expressividade e compreensão da linguagem literária, ações de mediação de leitura que constituem processos de inclusão e emancipação dos sujeitos, precisam se pautar em abordagens teóricas e metodológicas consistentes para que se promova a alfabetização, letramento e a formação de sujeitos leitores. Pode passar, por favor. Aí estão algumas referências, né, que nós utilizamos para esse estudo, e desde já eu gostaria de agradecer, né, minha primeira participação em evento, estou muito feliz e agradecida por essa oportunidade. Fernanda, nós é que agradecemos e gostamos muito, né? Sua pesquisa, mesmo ainda uma pesquisa inicial, mas já revela a potencialidade e a contribuição, não só para o nosso GT, mas para o campo de estudo, de leitura, do letramento literário. Então, a gente já parabeniza você pelo seu trabalho e por sua orientadora. A gente agradece. Obrigada. E, nesse momento, a gente abre o debate para os 4 primeiros trabalhos, né? Os trabalhos de Maria Cristina, de Iranilde, de Nilma e Thaís, com Débora, e Fernanda com Fabiola também. Tá bom? Então, nós tivemos alguns comentários pelo chat. Né? Tivemos alguns comentários pelo chat. Uma das coisas que o grupo tem tematizado aqui é justamente, num dos trabalhos, trata do papel do cordel, da didatização do cordel no livro didático destinado. Isso gerou algumas reflexões no chat, mas é importante, antes da gente abrir para o debate, já parabenizar os 4 trabalhos socializados. O trabalho de Maria Cristina traz algo... Só um minuto. O trabalho de Maria Cristina traz as práticas de leitura na educação profissional, que é um tema extremamente importante, novo, né, porque traz o lugar da literatura para esse espaço da educação profissional. Então, é um trabalho também inovador e de grande contribuição. O trabalho de Iranilde traz o espaço o instrumento da tecnologia, como a tecnologia, não só no momento de pandemia, mas todo o processo, né, de acesso que os nossos alunos têm, como utilizar esses instrumentos e essas práticas, né, tecnológicas que os alunos já têm no nosso processo também de interação e de formação de leitor. O de didatização do cordel, que é esse que Nilma e Thaís, né, apresentaram, e a gente discutiu um pouquinho aqui pelo chat, e esse último de Fernanda, que também aborda a leitura literária, a formação do leitor, que tem sido um tema recorrente nesses 3 dias do nosso GT. Né? Então, a gente abre, parabeniza esses 4 trabalhos, e abre para mais alguém que queira fazer. Eu gostaria, né, Rita, de fazer algumas colocações importantes. Primeiro, parabenizar os 4 trabalhos excelentes, valorosos, né, acho que bem situados, bem sistematizados. E eu queria destacar algo de Maria Cristina, para iniciar. Ela fala muito bem da formação do leitor a partir de um viés da formação desse leitor enquanto sujeito crítico e criativo, não é? Eu acho que é um ponto fundamental que a gente não pode perder de vista na formação dos leitores. Agora, me veio muito a lembrança de um trabalho de mestrado, onde eu estava na banca, e que ela fala um pouco dessa dimensão da formação também, da proficiência leitora, né? Eu acho que é bem interessante. E me veio muito que neste trabalho apresentado, os estudantes, a pesquisa que ela realizou com os jovens, eles diziam claramente que a leitura deles hoje se dá muito pelo WhatsApp, pela rede, pela tecnologia, né? E ao passo que ela estava lá defendendo ainda o uso super qualificado da leitura do livro, material, né? Eu acho que esse é um debate que a gente também tem que fazer, estar atentos. Os jovens hoje, né? E nós, como professores, temos que ver como qualificar cada vez mais a leitura, considerando esse dinamismo das redes sociais que estão postas aí como forma de leitura, né? E uma leitura que, de certa maneira, é uma outra lógica
que vem sendo construída, porque é uma leitura mais simplificada, mais direta, mais sintética. E aí a gente tem que estar qualificando também esse leitor crítico, ativo e autor, como a Maria Cristina bem coloca. Então, eu parabenizo o trabalho, achei bem interessante. Iranildes, que coloca a questão da pandemia, não é, Rita? Eu acho que nesses 3 dias que a gente está aqui no GT, foi o primeiro trabalho que realmente trouxe um tema atual que nós estamos vivendo hoje, que é essa situação tão difícil, tão complexa de pandemia. Eu acho que ela trouxe aí esse contexto muito real, muito contemporâneo para o trabalho, né? E que também coloca um grande desafio para as práticas de leitura. E, na verdade, gente, ainda que eu entenda que a gente está muito na rede, lendo muito na rede, mas esse momento também tem sido de resgate da leitura mais convencional. Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, eu voltei a ler livros, porque agora eu tenho mais tempo, eu consigo ler um livro do início, com início, meio e fim, né? Então, eu acho que a pandemia também está nos ajudando a voltar àquele movimento de leitura mais suave, mais tranquila, com início, meio e fim, que nem sempre na rede a gente consegue dar conta, né, de uma leitura mais tranquila. E sobre o cordel, que eu achei, Débora, interessante, Débora, se você quiser falar um pouco sobre essa questão da didatização, e eu coloquei como pergunta para a Thaís abordar um pouco isso. Será que toda escola didatiza? As escolas construtivistas na sua origem, será que não tem uma preocupação também em não didatizar de forma tão efetiva o trabalho com algumas tipologias e gêneros textuais? Então, é um tema para a gente trazer aí. Eu fiz essa pergunta para a Thaís e eu acho que Débora pode contribuir também, que ela se animou bastante ali no chat, né? Então, eu acho que vale a pena Débora trazer essa questão sobre a didatização e aí a Thaís trazer e a Débora contribui aí na fala. E, por fim, parabenizar o último trabalho, eu esqueci o nome, as narrativas sobre leitura, não anotei aqui. O trabalho de Fernanda. Fernanda, isso. Que também trabalha com a formação do leitor. Gente, eu acho que hoje nós temos um desafio imenso. Ontem eu falei sobre isso, não é? Eu quando li a Nietzsche, ele fala do leitor que ele deseja, né? Criticando o leitor que fomos na era moderna. Um leitor da utilidade, um leitor simplificado. Ele faz uma crítica muito efetiva àquele modelo de leitor que, inclusive, reduziu o poder da literatura na sua vida, né? E ele diz assim, eu gostaria de um leitor que dança, que tem um organismo ou intestinos alegres, né? Que realmente nem enxerga utilidade no que eu faço, mas que é um leitor que está aberto criticamente àquilo que é posto ali. Então, é um desafio para a gente hoje formar bons leitores, leitores críticos e ativos. E eu acho que todos os trabalhos, de certa maneira, contribuem para isso. Então, só parabenizar todos. E aí fica a pergunta para a Thaís e Débora, se quiser contribuir, né? Temos mais alguns minutinhos para esse debate e para a gente passar para o segundo bloco. Então, se Thaís, ou Nilma, ou Débora, que fazem parte do trabalho, quiserem responder a pergunta de Ana, está no momento. Oi, Ana. É Débora falando. Aqui eu estou no trio aí. Eu pedi para que as meninas apresentassem, porque é importante que as meninas de graduação também participem desse momento, né? É muito rico. E a gente traz a didatização olhando para um livro de 2013. Então, é um livro de EJA, que a EJA não está recebendo mais livros, né? Então, assim, é um livro solitário, ele é um dos únicos, eu acho que talvez o final, dentro dessa gestão conflituosa que a gente está vivendo, e a gente colocou a lupa sobre a didatização, considerando que quando o gênero entra ali naquela obra, ele foi didatizado. Quando entra na escola, ainda que minimamente, como você falou, ele é didatizado. Então, ele sofre recortes, mesmo que seja uma prática de fruição, mas é uma fruição em um contexto que ele não acontece na vida real, digamos assim, no contexto de uso real. Então, essa trazida para a escola
né? É esse deslocamento do contexto real das práticas sociais que o gênero se encontra quando ele vem para esse livro, ou ele vem para essa escola, ele está passando por uma transformação. Eu estou chamando essa transformação de didatização, né? Claro que compreendendo todas as implicações de olhar sobre o conceito de didatização, seja na SD, seja com Soares, enfim, mas está na escola, e é um fato, é um dado, e a gente está aqui para analisar, não é isso? Isso, ainda que eu não concorde que toda escola faça, depende da filosofia de educação da escola. Por exemplo, se você tem um livro didático, que eu particularmente acho que o livro didático não pode ser uma referência única nas escolas, mas se o cordel está só no livro didático, aí sim está didatizado. Mas existem escolas ao redor do mundo e do Brasil que já têm experiências tão interessantes que tentam trabalhar o gênero fora dessa lógica do livro didático, que é isso que a gente tem que estar mais atento, dependendo da filosofia de educação que essa escola assume. Esse é um trabalho, não é só para o cordel, não é para a literatura de maneira geral. O cuidado que a gente tem que ter em não didatizar o tempo inteiro a literatura, porque ela não serve só para ser pedagógica, didatizante, não é? Então, mas eu entendo a sua posição. Ainda que tenha essa discordância de que depende muito da filosofia de educação que a escola adota, porque algumas nem usam livro didático. Com certeza, Que bom, se não usa e consegue fazer um trabalho eficiente, que ótimo, né? O livro não pode ser, ele não pode dar aula. Então, o que é que eu vejo em muitas pesquisas? Que quando o livro está na escola, ele dá aula. Aí complica todo o processo. Mas quando a gente pega esse gênero, né, cordel, por exemplo, literário, e a gente traz para vivência, para fruição, aí eu digo, entrou na escola, né, sofreu alguma modificação. Mas eu também defendo que ele deve ser vivenciado, fruído, deve ser para prazer também, né, para esse diálogo, esse compartilhamento, e pensando sempre no contexto de uso real desse gênero. Obrigada, meninas. Perfeito, Débora. Esse debate é um debate que a gente precisa aquecer mesmo em outros espaços e com mais tempo, porque, de fato, né, essa concepção de Débora, eu também compreendo que, na medida que a gente traz a literatura apenas como objeto de estudo, sem perceber a literatura, independente do gênero, como objeto estético, né, a gente acaba didatizando. E assim, em alguns lugares, e aí também fazendo a defesa de que para muitos alunos da classe popular, a escola é o único espaço em que ele passa a ter acesso a essa literatura, eu reconheço que vale a pena trazer para o espaço da escola todos os gêneros. Agora, é isso que Débora finaliza. A gente precisa trabalhar a literatura nas suas várias modalidades, nos seus vários suportes, né, nos seus vários gêneros, e tentar assumir como desafio da escola de formar o leitor para além do espaço escolar. Porque esse é o grande desafio nosso. A gente pode apresentar o cordel, apresentar o romance, apresentar os inúmeros gêneros textuais, as inúmeras tipologias, mas nós precisamos sensibilizar esse leitor, esse aluno leitor, para que se torne um leitor crítico, um leitor da vida real, e não apenas com uma função meramente, né, formal e para uma nota. Então, assim, esse, de fato, é um grande desafio desse GT, um grande desafio nosso, que formamos leitores, que trabalhamos com formação de professores. Então, esse debate é um debate que eu, particularmente, gosto demais. E é uma pena que a gente tenha um tempo tão curto para poder fazer isso. Mas aí eu queria, né, já aproveitar, por conta do nosso horário também, já convidar a Jaqueline Nogueira, que está com o trabalho Sarau Literário na Escola, numa perspectiva decolonial, né? Não sei se Jaqueline já está tudo ok. Jaqueline, para você apresentar. Jaqueline Nogueira. Mandou os slides para Davi. Eu ainda não recebi os slides de Jaqueline. Pronto. Ah, tá. Ela está pedindo, pode ser outra, então. Então, enquanto ela manda para você, Miruxa, que já está com você, não é, Davi, os slides de Miruxa? Isso. Pronto, vamos chamar Miruxa, Michele, Ana Clarissa e Denise Maria, para trabalhar a alfabetização em tempo de pandemia, o que dizem as lives. Miruxa?
Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, Miruxa, você tem 10 minutos também para socializar seu trabalho. Pode começar. Bom dia a todos. Eu sou Miruxa, junto com a Ana Clarissa e a professora Denise. Eu e a Ana Clarissa, nós somos alunas da pós-graduação. E, junto com a professora Denise, construímos esse trabalho sobre alfabetização em tempos de pandemia, o que dizem as lives. Pode passar. Miruxa, você está como apresentadora, você pode passar os slides. Ah, sim, desculpa. Só um segundo que eu estou aqui com a opção da câmera e aí foi negada a permissão. Mas nós estamos te escutando, viu, Miruxa? Se você quiser continuar apresentando. Posso continuar sem a câmera, né? Então. Pode sim. Bom, a justificativa do nosso trabalho foi o atual cenário, né, de pandemia, e com isso a suspensão das aulas presenciais, e aí veio em questão a educação como direito e a busca de alternativas para que as crianças tivessem esse direito, né? E como é que ficava a alfabetização nesse contexto. Também a emergência de encontros remotos, a gente está chamando aqui principalmente como lives, para discussão do tema relacionado à alfabetização. O objetivo do nosso trabalho era analisar e discutir essas lives com o tema alfabetização abordado, para pensar o que elas enfatizavam, o que elas diziam aos professores e especialmente as práticas. A nossa metodologia foi selecionar essas lives baseada principalmente na sua pertinência e também a partir das referências bibliográficas relativas à alfabetização. Na construção de dados, nós selecionamos 13 lives, até por uma questão de organização, de tempo, para que a gente pudesse analisar mais criteriosamente o que elas diziam, em que estavam embasadas, e um dos pontos principais para a análise dessas lives foram as participações e pessoas que são referências no campo da alfabetização, como as lives promovidas pelas instituições de ensino superior. Aí está a lista das lives escolhidas. Como são muitos nomes, eu não vou lê-los aqui, mas a maioria, né, como eu falei para vocês, estão, assim, as temáticas estão girando em torno de alfabetização, práticas, como lidar com a pandemia no contexto de alfabetização, ensino remoto e todas essas problemáticas que surgiram a partir do contexto de pandemia, né? E as crianças ficaram sem aula. As instituições aparecem aí, universidades federais de todo o Brasil e grupos de estudos que são coordenados por professores universitários que são referências na área da alfabetização. Qual foi o resultado, então, em relação à alfabetização de crianças? Bom, baseado na nossa análise do que foi falado, junto com as referências bibliográficas, como Ana Smoka, Magda Soares, Emília Ferreira, Ana Teberoski, então nós entendemos que a alfabetização é uma tarefa e responsabilidade profissional e não da família. É uma necessidade. Então, no quesito encaminhamento das tarefas das crianças, as crianças eram sujeitos e tinham necessidades e capacidades específicas e as atividades deveriam ser direcionadas a elas e elas deveriam ter mais autonomia para realizá-las e não dependência dos pais ou responsáveis para isso. Deveriam ter condições objetivas, claras,
que respeitassem suas necessidades como crianças, de interagir, de brincar, de imaginar. Foi um grande desafio, né? Como continuar com esses direitos de brincar, de interagir, de imaginar de forma remota. E as propostas de atividade envolvem desafios e ludicidade. As atividades propostas pelas lives foram leitura de textos literários pelo professor, por meio de áudios ou vídeos, observação de materiais escritos disponíveis em casa, embalagens, rótulos, identificação de palavras escritas em objetos da casa, observação e discussão de notícias sobre a pandemia, elaboração de listas de palavras com diferentes finalidades e propostas, realização de brincadeiras com os sons das palavras, escrita de nomes de vídeos, jogos e filmes vistos em casa. Concluímos, então, a partir dessa análise. Discussões apresentam concepção de alfabetização como processo de apropriação inicial da língua escrita, que envolve compreensão e funcionamento do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento das capacidades necessárias à leitura e compreensão e produção de textos escritos. É um processo complexo que implica a mediação pedagógica intencional, sistemática, competente, para apoiar as crianças em seus próprios percursos singulares de aprendizagem. Em suas construções sobre a escrita, o que é, para que serve, como se lê, como se escreve. Proposições das lives buscam minimizar as perdas e potencializar estratégias de contato, de intervenção, propiciar compreensão do sistema, experimentação de práticas de ler e escrever como estratégia de ensino. Estão algumas das nossas referências e as referências também das lives que a gente analisou. Então, foi um momento muito rico para nós também, que somos professores e também atravessamos esse momento de pandemia, para refletir sobre a nossa prática, para repensar também sobre possibilidades de ajudar as crianças a terem o seu direito de aprendizagem garantido apesar das circunstâncias. Eu agradeço. Nós agradecemos a Miruxa e a Ana Clarissa, né, e a Denise, autoras do trabalho, né, um tema realmente atual, é um tema que provoca debates, mas a gente tem isso daqui a um pouquinho, né? Então, parabéns pelo trabalho. Vamos, Jaqueline Nogueira, não sei se ela já conseguiu resolver os slides com o Davi. Já. Pronto, então você é a próxima, tem também 10 minutos, tá bom, Jaqueline? Pode começar, viu? Bom dia a todos e todas, né? Meu trabalho, ele se desdobra em relação ao sarau literário na escola, através de uma perspectiva decolonial. Eu defendi a minha dissertação na semana passada e ela é um recorte, né, desse processo. Então, ela tem como objetivo, nessa dissertação, ela tem como objetivo uma perspectiva de mostrar como os saraus literários, eles transgridem o espaço da literatura na sala de aula. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu me liguei que eu não estou aparecendo. Aí. E foi agora. Espaço da literatura na sala de aula, contribuindo para a formação de leitores, né, e produtores de textos literários a partir de uma prática pedagógica libertadora, né? E o que é que eu estou propondo dentro desse âmbito como prática pedagógica libertadora? Essa pesquisa, né, tem como orientadora a Mary de Andrade Arapiraca, e a gente construiu um caminho, né, para pensar dentro da pesquisa em educação a partir das pesquisas pós-críticas, né, que aderem aí aos novos formatos, a desestabilizar, né, esse pensamento muitas vezes colonizado, canônico, que está imposto dentro do currículo escolar e dentro de outras alternativas
envolve a própria academia. Então, pensar numa perspectiva decolonial, né, que vai justamente ao contraponto do que é o colonial, que ainda é majoritariamente o que a gente tem dentro dessa questão do currículo, pensar como linguagem, subjetivações e práticas pedagógicas também, né, podem adentrar outros caminhos, e não esses já inseridos. E aí a gente tem como inspiração a Bell Hooks, né, e Paulo Freire, né, ambos nesse diálogo aí de pensar essa prática libertadora. Então, a minha pesquisa ela vai se desdobrar tanto na minha parte como pesquisadora, por ser professora também, mas também ser poeta, organizadora de sarau literário, dentro e fora da escola, e também pensar a voz de alunos, né, de alunas, dentro dessas configurações, para além daquilo, né, que surgiu dentro do espaço da sala de aula. E aí eu tive três sujeitos, né, que envolvem as alunas, as quais eu intitulei de A, K e T, e uma professora também que desenvolve, foi fundamental para essa perspectiva de sarau dentro da sala de aula na cidade de São Miguel das Matas. Então, o meu trabalho, ele acaba se singularizando um pouco no recôncavo, mas antes ele faz todo um recorte de como os saraus periféricos eles se articulam atualmente, né, na nossa sociedade, inclusive trazendo outra perspectiva leitora. Então a gente traz também esses poetas, né, esses articuladores de saraus como teóricos também desse lugar para pensar um outro lugar da literatura, mas também uma vasta bibliografia decolonial, Mignolo, Catherine Walsh, para pensar esses campos também, e é uma pesquisa de inspiração etnográfica. É necessário se apropriar do conhecimento e subverter a ideia de que o povo não gosta de ler, né? Então, o poeta Sérgio Vaz, ele traz essa configuração, é um dos principais mentores, né, da nova articulação de saraus periféricos no nosso país. E quando eu falo de sarau periférico, eu estou falando de um sarau que vai se destoar dos saraus que estávamos acostumados em séculos passados, que acontecia nos grandes clubes e eventos, né? Estou falando de saraus que se desdobram dentro da periferia a partir de uma estética, trazendo questões como identidade, o periférico como sujeito da história, a questão do negro, né, também nesse posicionamento de personagem e construtor também, né, da escrita, que se articula a partir de movimentos sociais, que é uma estética que surge dentro da periferia e se espalha para outros campos, né, abrindo outros espaços de locação, que vai pensar uma literatura de forma mais plural, e a partir da voz, né, a partir da evocação da oralidade, que surge dentro de uma perspectiva de escritores vivos, né, a gente fala aí da questão de poetas vivos, que se articulam também como ativistas culturais, não desenvolvem só em suas comunidades, e não só através da poesia, mas amplia a questão das artes, e aí vai surgir também a perspectiva desse poeta, né, como intelectual, criando um movimento literário periférico, e também surge dentro de uma perspectiva de leitores de forma pedagógica, né? O Islã, não só o Islã que se difunde no Brasil e no mundo, né, traz um pouco dessa questão. Então, pensar, né, essa questão é pensar também como esses saraus eles já surgiram com essa estética. Um dos nossos maiores orgulhos não é a formação de novos poetas e escritores, mas a formação de novos leitores e escritores, né? Gente que se apegue ao livro pelo prazer da leitura e ao fortalecimento do senso crítico, não como meio de vida, e através desse conhecimento adquirir coragem e humildade para voltar à escola, ingressar às universidades, como muitos fizeram na Cooperifa. E através desse lugar, né, que o Ciríaco também, que é outra ponte aí fundamental para pensar a pedagogia dos saraus, se essa literatura periférica consegue atrair dezenas de pessoas de forma artística e prazerosa em pleno horário nobre da televisão brasileira, por que não levá-la também à escola? E aí é que entra uma nova configuração de escola, professores, muitos professores de língua portuguesa que têm levado, né, esse trânsito do sarau da rua para a escola, assim como muitos poetas também têm levado para dentro da escola essa outra perspectiva de pensar as literaturas, uma literatura através de uma poesia dessacralizada. E isso
desenvolve, né, vem se desdobrando no Brasil, mas também aqui no Recôncavo Baiano, e eu trago Sapé-Açu e São Miguel das Matas dentro dessa perspectiva. Então, pensar que professores e poetas, e muitos professores também poetas, muitas mulheres, né, dentro desse circuito também estão fazendo uma outra rota de leitura, essa leitura que muitas vezes vem da vivência dos próprios alunos, que hoje se deparam com saraus ou poetas vivos declamando em ônibus, praças, em diversos universos, né? Pensar em uma biblioteca viva também, pensar dentro desse sarau de perspectiva dos alunos como protagonismo e voz, que muitas vezes é negado dentro do ambiente escolar, pensar na formação leitora. Tem surgido esse sarau literário na escola, tem surgido através de projetos de leituras, né? Tentando trazer uma educação antirracista, antissexista, trazendo essa configuração de pensamentos outros para dentro do ambiente escolar. E ele surge, né, dentro dessa configuração, né? Eu me insiro dentro desse lugar como eu escolhi os livros e a sala de aula, ela me acolheu, né? Ela não me escolheu, ela me acolheu dentro desse universo, para pensar o livro como arma, para trazer também a educação como a liberdade, como bem nos ensinou Paulo Freire, né? A educação que é algo que mova como gente, nasce dentro do meu projeto de leitura Poesia Vive, mas ela também se universaliza, né, com outras várias questões de pensar uma literatura que vai além das ruas. E eu trago essas pessoas aqui, né? O Sarau da Cooperifa com Sérgio Vaz, o Sarau dos Mesqueteiros com Rodrigo Ciríaco, o Sarau Bem Black com Nelson Maca, e como uma professora também foi super importante no meu estágio dizer que eu poderia trazer o sarau como prática, né? Trazer dentro dessas configurações. E como o Sarau Sapé-Açu, e o meu bordão Poesia Vista-se, foi convidando outros alunos, né, outras perspectivas de professores a também embarcarem dentro desse lugar. A pesquisa ela denota como o sarau ele possibilita, né, a formação identitária desses alunos, mas também o protagonismo de voz e, essencialmente, um outro lugar de colocar essa literatura mais contemporânea, não tão clássica, dentro desses ambientes, né? E como os saraus, eles vêm ocorrendo também em trânsito, os mesmos alunos que participam do sarau na escola constroem os saraus fora da escola e entre outros universos. Não dá para a gente ficar falando muito, né? Mas tem antologias surgindo dentro da escola, né? Com esses saraus, tem os temas transversais e outras práticas surgindo a partir também de instigações dos alunos, mas também de professores que levam poetas vivos a pensar nesse ambiente, né, dentro desse espaço. O SESC também tem uma importante iniciativa nessa perpetuação, como esse sarau ele pode virar uma feira de ciências, como esse sarau ele pode acontecer no pátio da escola ou também dentro da sala de aula. Então, é dentro desse universo de outros professores, né, de universidades também, de estudar escritores vivos, locais, de trazer uma perspectiva positiva e identitária que eu me proponho aí, me propus, né, a pesquisar os saraus literários, a pensar a literatura através de outra rota e pensar também, por que não, né, dentro de uma face pedagógica que já vem existindo fora dos saraus literários, né, fora da escola. E eles vêm, sim, mostrando que o livro ele precisa ser acessível no bar, na rua ou em qualquer espaço, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Jaqueline. Lindo trabalho. Já mando um abraço para a professora Meire Arapiraca, que foi também nossa parceira do nosso processo. E o teu trabalho, ele tem uma grande contribuição de trazer o sarau literário para os espaços, não só das escolas, mas também dentro das escolas. Tem um trabalho lindo. Já fiquei aqui muito curiosa, eu, Débora, várias pessoas aqui no chat com vontade de ler, tá? Então, daqui a pouco a gente abre o debate para a gente poder saber um pouquinho mais desse teu trabalho, tá bom? Muito obrigada pela apresentação. E vamos finalizar nosso rol de apresentação com Jennifer Camila, com o trabalho Escolas com Turmas Multisseriadas, algumas reflexões. Jennifer, com você.
Bom dia a todos. Bom dia, pode ficar à vontade. Estou tentando só iniciar a câmera. Todos me ouvem bem? Sim, está tranquilo. Estamos te ouvindo, sim. Só a câmera aqui não está ligada, não é? Isso, ainda não aparece sua imagem. Mas os slides, sim. Vamos ver se ela inicia, eu vou dar início. Bom, meu nome é Jennifer Guimarães, eu sou aluna do PPGE da UFPB, sou aluna mestranda, eu pesquiso na linha de processos de ensino e aprendizagem, e eu tenho como pesquisa a prática da escrita em turmas multisseriadas. Essa é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, de como trabalho a ser apresentado, um artigo que foi escrito a partir da disciplina de educação brasileira, e eu já faço um levantamento sobre o contexto das turmas multisseriadas. Então, esse artigo ele tem por título Escolas com turmas multisseriadas, algumas reflexões. Vou passar. Jennifer, você está como apresentadora, você pode passar os slides. Eu só não estou sabendo como passar aqui. Embaixo do slide, aí tem uma indicação com os números dos slides, isso aí você clica neles e aí você pode avançar. Não vejo. Não tem umas setinhas aí, não, Jennifer? Uma setinha para virada para. Sim, encontrei. No rodapé. Ótimo. Encontrei agora. Então, define-se por turmas multisseriadas o agrupamento de crianças de diferentes idades e níveis de escolarização em uma mesma sala de aula, sob a responsabilidade de um único professor. No Brasil, essas turmas são predominantes em escolas situadas no mundo rural. Estão presentes no país como uma oferta paliativa de educação, PERRI, de 1994. Aqui vale ressaltar que existem as escolas com turmas multisseriadas, são aquelas escolas que têm as turmas regulares e as turmas multisseriadas quando não dá para fazer turmas únicas, tipo primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, pela quantidade de alunos, uma ou outra turma tem que se unir. Existem também as escolas multisseriadas, que são aquelas que são formadas em um único agrupamento em que se reúnem crianças tanto do primeiro quanto do quinto ano. Pesquisas realizadas por Ferri, em 1994, e Raj, 2005, fazem abordagens acerca desse tema e esclarecem entre os desafios enfrentados pelas escolas com característica multisseriada estão a precarização da infraestrutura dos prédios e casas que constituem o ambiente escolar, dificuldade de acesso ao material didático, ausência de biblioteca, dificuldades de acesso ao transporte, longa distância percorrida dos professores e alunos para chegarem às escolas e irregularidades na oferta da merenda escolar. Para esses pesquisadores, tais dificuldades tornam-se responsáveis pelo fracasso escolar e baixo nível de desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem da população residente na zona rural. Então, destacamos como objetivo geral da pesquisa refletir acerca das possibilidades de ensino em turmas multisseriadas e trazemos como problemática da questão a seguinte pergunta: como
mudar a ideia de fracasso escolar em turmas multisseriadas. Trazemos como aspectos metodológicos da pesquisa que essa pesquisa ela foi uma revisão bibliográfica respaldada em pesquisadores como Ferri, 1994, Cardoso, 2013, e Rage, 2014, entre outros autores, que abordam o contexto da inserção das turmas multisseriadas, as razões de sua permanência e apontam possibilidades de avanço para o desenvolvimento no processo de ensino. Nessa conjuntura, o relato dos resultados da investigação é feito em 2 momentos. No primeiro, apresenta-se o contexto educacional que as turmas multisseriadas estão inseridas. Porque as turmas multisseriadas elas estão inseridas tanto na educação rural quanto na educação do campo. Já no segundo, dá-se atenção aos fatores que contribuem para a permanência das turmas multisseriadas, como organização de ensino nas áreas rurais distribuídas no Brasil e apontamentos de algumas possibilidades de avanço para esse modelo escolar entre a sua permanência. Sobre o primeiro aspecto, que é as turmas multisseriadas no contexto da educação rural e educação do campo, temos, de acordo com Ranieri, 2018, a página 20, que a expressão educação rural surgiu na Constituição Federal de 1934, no artigo 121, parágrafo 4. E tinha o propósito de favorecer a educação entre a população rural e de evitar o êxodo rural provocado pelo processo de industrialização, diminuir o índice de analfabetismo e disseminar o sentimento de nacionalismo, uma vez que os imigrantes, a fim de preservar sua língua e cultura, criaram suas próprias escolas. Nesse contexto, o governo deu início à implantação de escolas em fazendas ou em suas proximidades, conforme conveniência aos coronéis. Ferri, 1994. A expressão educação no e do campo tem o seu surgimento atrelado ao movimento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O conceito de educação do e no campo se constitui na formação do sujeito para o campo, de modo a preservar sua identidade de camponês, de acordo com Santos, 2018. Sobre a permanência das turmas multisseriadas e as possibilidades de ensino. As turmas multisseriadas aparecem no Brasil desde o período colonial. Elas surgem com o método Lancaster a partir de 1897. E aí nós vamos perceber que, a partir desse método, dessa escola instaurada, surgiram as escolas multisseriadas, pois elas apresentam as mesmas características, que são a carência de material didático, suficiência de alunos, escassez de formação docente, privação de edifícios apropriados para a execução das aulas, formação heterogênea na organização da sala de aula. Percebemos também que, após o período republicano, a educação brasileira vivenciou novas políticas educacionais na intenção de organizar o sistema de ensino. E na LDB de 1996 foram instauradas 2 leis, no artigo 23 e no artigo 28, que garantem direito de organizar as escolas no campo rural. Essas escolas podem ser formadas no modelo de turmas multisseriadas, dependendo da necessidade, e que essas escolas formadas elas precisam respeitar a cultura local da população. Então, apesar das conquistas da população rural em relação ao parecer documental sobre a organização de ensino, as características elas permanecem precárias, resultando em um fracasso escolar. Para mudar essa realidade, Rage 2014
que é preciso desfazer a ideia de transformação nas escolas com turmas multisseriadas, escolas no modelo urbano-cêntrico, turmas multisseriadas. Então, tanto o RAS 2014 como o FERRI 1994 vão apontar que é preciso valorizar as escolas e as turmas multisseriadas e trabalhar elas em sua diversidade, valorizando o contexto do mundo rural. Para o 2012, é necessário realizar uma formação específica para os professores que atuam nessa realidade, respeitando as peculiaridades da população dessa região. Apresentamos como considerações finais que uma das maiores necessidades no sentido de educação para a população campesina é valorizar as escolas com turmas multisseriadas, em detrimento da transgressão da concepção das escolas multisseriadas como fator do fracasso escolar. Ou seja, para esses autores, o fracasso escolar não advém de ser uma turma multisseriada, mas dos professores não estarem sendo preparados para atuar nessas turmas e dessas turmas, dessas escolas, não serem formadas com aquilo que é necessário para se oferecer uma educação de qualidade. Nessa perspectiva, entendemos que o primeiro passo a ser dado para tornar a escola multisseriada uma escola modelo é a sua aceitação. É preciso desfazer a ideia de transformação da escola multisseriada em uma escola seriada e consolidar políticas efetivas para essa população. Eu encerro aqui meu trabalho. Gostaria de agradecer a participação nesse evento que é tão rico para a nossa região, e poder trazer também alguns aspectos da educação do campo que tem sofrido bastante e que precisa ser reconhecida e efetivada políticas públicas que garantam a educação básica para essa população. Obrigada. Obrigada também, Jennifer. Nós é que agradecemos todos os trabalhos, a qualidade dos trabalhos, as contribuições ao debate, e agora nós temos mais um tempo para compartilhar os questionamentos, as dúvidas, Então, antes de finalizar os nossos trabalhos do EPEM hoje, então, estamos aqui, não consegui perceber aqui no chat se teria alguma questão direcionada, mas gostaria rapidamente de parabenizar esse último bloco, o bloco que traz o Sarau Literário com Jaqueline Nogueira, um trabalho de extrema importância, relevância e atualidade, discutir a literatura periférica, a literatura marginal, como o próprio Sérgio Vaz nomina, é um trabalho de grande riqueza para nós que discutimos a leitura e o texto literário no espaço da escola. A alfabetização em tempos de pandemia, o que diz as lives, hoje nós estamos concorrendo nesse espaço virtual, então são muitas oportunidades formativas, então vocês discutirem, trazer isso para pensar o lugar da alfabetização e as concepções também é algo extremamente inovador, e a gente já parabeniza. E o último trabalho de Jennifer também, esse da classe multisseriada, o papel das escolas e das classes multisseriadas ainda na atualidade, não só para os alunos da zona rural, da educação do campo, nós sabemos que ainda a educação e as classes multisseriadas em alguns municípios ainda permanecem, então é um tema que não está vencido, muito pelo contrário, é uma temática que precisa ser valorizada, os profissionais que lidam com multisseriação, então, assim, são temas que, de fato, contribuem para aquecer o debate do nosso GT. Então, a gente parabeniza, deseja que os seus trabalhos sejam compartilhados em outros espaços. Muitos aqui já revelaram a curiosidade os trabalhos apresentados, então é importante, o GT e o EPEM acaba sendo esse espaço de compartilhamento mesmo, de dar visibilidade para que os nossos estudos e as nossas pesquisas não fiquem circunscritos aos programas, é fundamental que a gente possa compartilhar, Então, agradecer a todos os 7 de hoje e aos 22 ao longo de todo o GT.
tá bom? Acho que a Ana queria trazer também algumas coisas. Eu não vi, não acompanhei pelo chat nenhuma pergunta específica. Se alguém que quiser ainda fazer algum comentário e alguma contribuição, o momento é esse. Bom, eu já queria aproveitar e parabenizar todos, dizer que foi uma manhã muito rica, né, ativa, de muitos trabalhos valorosos, então todos de parabéns, gostei muito, a gente sempre aprende mais, não é, Rita? E, assim, parabenizar a Mariúcha pelo tema tão atual, contemporâneo, quase instantâneo, né? Falar das lives hoje, não tiveram esse trabalho dedicado de fazer um levantamento tão significativo sobre as lives e o que dizem sobre a alfabetização, então achei isso muito interessante. E o sarau, eu queria perguntar, Jaqueline, onde é que vocês realizam, Jaqueline, esses saraus? É só na escola ou vocês vão nas comunidades? Como é que está sendo feito esse trabalho no sentido de campo? Se você puder só esclarecer, porque eu achei maravilhoso. Eu mesma, que tenho livros publicados sobre afrodescendência, não é? Sobre alfabetização nesse recorte também, me alegra muito perceber essa dimensão crítica que o trabalho de Jaqueline traz, não é? Não só no sentido estético, literário, mas também com esse recorte decolonial, super crítico e necessário num país de maioria negra, 54% de toda a população, e dentro de uma cidade que é a maior cidade negra fora do continente africano. Então, para mim, é uma abordagem muito rica, que a Jaqueline traz de forma bem atualizada, crítica e estética, não é? Lúdica também, sem perder. É uma crítica que não perde a leveza com a estética, não é? Com o lúdico. Então, está de parabéns, Jaqueline. E Jennifer, sobre as escolas multisseriadas, acho que é um trabalho tão bem situado, e Rita já colocou, tão necessário de seguir, né? A gente seguir trabalhando, defendendo essa linha de educação, que é a educação do campo. A Jennifer trouxe a questão da educação campesina. Eu também já tive a oportunidade de conhecer e estar mais em contato com o currículo. Orientei, inclusive, alguns trabalhos sobre classes multisseriadas aqui no mestrado profissional e acho que estão todos de parabéns. E, gente, todos os outros também que apresentaram nesta manhã pela riqueza dos trabalhos. Viu? Um grande abraço. Jaqueline, acho que você poderia abrir sua câmera, né, e trazer, responder, né, e dialogar conosco um pouco do que a Ana te pergunta. Olá, me ouve? Sim. Bom, os saraus, como eu falei, é uma perspectiva dos saraus que surgiram em 2000, né, com o sarau da Cooperifa, que é considerado o maior sarau que a gente tem no nosso país com estética periférica, e se expandiu para outros lugares. Eu, quando entrei no universo da sala de aula, de 2013, 2014, eu entrei dentro dessa instigação da literatura periférica marginal, porque também foi meu estudo durante o TCC na graduação em letras. E, após esse momento, eu tive, com a inserção dentro da sala de aula, a necessidade de construir um projeto de leitura. Era algo que eu não via muito assim dentro das escolas como uma prática diária, cotidiana, né? A gente vê aqueles projetos para culminância, entre outras relevâncias. Então, eu construí o projeto A Poesia Vive. Só que, a partir desse projeto, eu também já escrevi, era poeta e tudo mais, e o professor Nelson Maca, de Salvador, né, que articula o Sarau Bem Black, ele me instigou a montar um sarau na minha cidade, em Sapé-Açu. E ele, se você já faz isso na sala de aula, né, e eu levava o rap, abria espaço para os Racionais MC, para aquilo que era a leitura do universo do aluno. E ele me apresentava outras perspectivas que não as que eu estava levando. E aí surge uma outra perspectiva de montar um sarau literário na cidade, de pluralizar os outros tipos de arte e dar voz também, né? E fazer com que os próprios artistas ecoassem suas vozes. Dentro dessa construção, das experimentações que eu fazia em sala de aula, porque não tinha ainda um modelo, um projeto próprio, né? Os meus alunos começaram a participar. Porque não tinha nada cultural dentro da cidade. E eles se sentiam instigados, porque vinham pessoas de fora, vinham pessoas de outras comunidades.
Então, os saraus que eu trago na minha pesquisa, primeiro eu faço uma parte bibliográfica, que eu falo como os saraus eles se disseminam, né, no país, começando pelo sarau da Cooperife, como isso surge a partir de uma perspectiva decolonial, né, de mudar o pensamento, de provocar uma ação e de também mover nesse campo da leitura a partir de um bar, mas que se pluraliza para outros lugares. É algo que surge na periferia paulistana, mas depois se expande para os slams, né, para 18 estados, onde a gente vê uma efervescência e outro tipo de literatura, inclusive com a Bel Puan, que hoje é finalista do Jabuti, né? Foi finalista da primeira lista do Jabuti, é uma voz que veio desse lugar. Então, se a periferia estava, né, se articulando e trazendo outra perspectiva de jovens, aí a gente vai ter o Ferrez, né, como inspiração, o próprio Paulo Lins, que abre esse cenário, mas a gente também vai ter projetos que surgiam com os próprios poetas. O próprio Sérgio Vaz também teve uma importância no ano passado, acho que no Jabuti, do projeto dele Poesia contra a Violência. Então, esses projetos foram inspirando a me instigar a dizer assim, por que eu também não? Né? Por que eu também não construí dentro da minha própria prática aquilo que eu já fazia, né? E aí eu fui aprimorando e pegando essa estética que foi se construindo com o Sarau Sapiaçu, porque cada sarau constrói a sua estética, a sua identidade, o seu recorte, trazer um pouco disso para a sala de aula e dar outras identidades. Então, eu fazia experimentações que ocorriam durante as aulas, né? Durante o ano letivo. E trago o sarau CAVB, né? Que surge dentro do projeto do PROEM, né? E dentro de uma perspectiva que envolve os projetos de leitura do governo do Estado, né? Dentro das escolas estaduais, trazendo para uma perspectiva indígena, mas também afro-brasileira. E foram os alunos que instigaram os professores a construírem nesse ambiente um sarau anual, né? Como evento. Mas aconteciam mini saraus dentro da perspectiva da escola. Então, quando eu me propus a pesquisar os saraus literários, o meu é só um dos recortes, estão existindo vários, né? Vários outros professores fazem essa movimentação. Eu queria algo que não fosse só uma culminância de projeto, né? Porque os saraus também a gente pode pegar o café literário, né? Bate-papo com o autor, que é também uma estética que eu falo que a periferia ela retoma, ela traz para as feiras literárias, ela traz para esse novo tipo de diálogo com a literatura. A gente não está falando mais de autores mortos, a gente fala também de autores vivos. E dentro desse universo, eu encontrei o sarau de São Miguel das Matas, né, que ocorre na cidade de São Miguel das Matas, e trouxe o meu para fazer esse diálogo. Eu trago uma aluna que foi minha aluna nos 3 primeiros anos iniciais do projeto e outra em 3 anos depois, para dizer como as experimentações que eu fiz lá, elas foram se constituindo como um modelo que se renova a cada nova adaptação, a cada nova construção que eu vivencio do sarau fora da escola e dentro da escola. E aí a gente passa a surgir em várias outras escolas, em várias outras perspectivas, e encontros como esse, vai alimentando outra rota de leitura no cenário do Recôncavo, mas também em outros lugares que a gente vai dialogando. Obrigada, Jaqueline. Muito bom conhecer um pouco mais da sua experiência. A sua dissertação deve já estar no banco do repositório da UFBA, né? Pelo que você falou. Ainda não. Eu defendi na semana passada. Vai ficar disponível. Né? Então, bacana conhecer um pouco mais da tua experiência. Agradecer a você, agradecer a todos, né, que colaboraram com o GT10, né, alfabetização, leitura e escrita, do 25º EPEM, dizer da nossa alegria de finalizar, né, nós já estamos finalizando pelo horário, a gente precisa realizar ainda a eleição do novo coordenador do GT para o próximo EPEM, em 2022, lembrando, né, e fortalecendo a importância de cada um de nós alimentar as nossas produções e ter o EPEM como esse espaço de socialização, né? É muito importante que a gente alimente. Hoje, nessa manhã, nós tivemos a presença de programas e trabalhos da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal do Maranhão, da UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, e da Universidade Federal da Paraíba, né? Então,
é dizer da nossa alegria. Né, eu sou da Universidade de Pernambuco. Não é federal, é estadual. É estadual. Desculpa, Débora. Ao longo dos outros dias, nós tivemos a federal também. Então, hoje é estadual de Pernambuco. Então, assim, falar da nossa alegria de ter todos esses programas, esses pesquisadores, né, esses trabalhos compartilhados. Né? É importante que nós, do Nordeste, possamos dar vez e voz, né, a esses trabalhos, para que eles saiam dos nossos repositórios, das nossas estantes, né, aqui atrás, e que passem a ser compartilhados. Pronto, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mirujo também aqui, né, salientando. Então, é agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que todos vocês tenham anotado na lista de frequência que está aqui nessas notas compartilhadas no lado esquerdo superior. Né? É importante que vocês registrem o nome de vocês para facilitar o envio de certificados. Né? Então, agradecer a participação de todos e esperar encontrar com vocês daqui a 2 anos na nova edição do EPEM. Tá bom? Aqueles interessados em concorrer à eleição para a nova coordenação do GT devem ficar ainda na sala e os demais a gente agradece, né, pela participação e nos despedimos aqui. Tá bom? Um forte abraço a cada um de vocês. Professora Rita. Sim. Eu gostaria de fazer um pedido. É que durante a exposição do meu trabalho, eu tentei fazer o registro fotográfico, eu não consegui. O computador aqui travou. Queria saber se a senhora me dá a permissão de fazer agora. Com certeza. Pode ficar à vontade, Jennifer. Eu vou abrir minha câmera para fazer o print, tá bem? 2 minutinhos. Tudo bem. Enquanto Jennifer está terminando, eu queria também agradecer a Davi, que ficou como nosso operador nessa sessão. Agradecer a colaboração de Davi também, tá bom? Pronto, Jennifer, vou sair para que você... Obrigado, professora. Obrigada. Por nada. Bem, então, para os demais, a gente encerra a nossa sessão hoje. A nossa participação também, né? O GT encerra aqui as suas 3 sessões e a gente se despede de vocês e ficam na sala só os possíveis novos coordenadores. Tá bom? Um abraço a todos. Pronto, a sala só pode ficar aberta até 10h30, justamente a gente vai fazer a eleição nesse intervalo até 10h30, viu, Davi? Um abraço a todos. Os professores que pretendem participar da eleição do novo coordenador, abrem as suas câmaras, por favor. Oi, Rita. Oi, Ana. A gente tem que esperar sair, né, o pessoal? Normalmente, eu vi que nos outros GTs estão fazendo assim também, né? A gente aguarda e fica só aqueles interessados. Ainda tem 3 pessoas, eu acho. Isso. Eu tenho impressão... Esses 3 dias... Foi ótimo, sim. Prazer te conhecer, viu, Ana? Foi item. Acho que nossa energia fluiu bem, não é? Espero que a gente se encontre em outros momentos. Sem dúvida, sem dúvida. Ana, eu acho que, na verdade, nós comunicamos em todas as sessões. Normalmente o professor Alessandro... Oi, Débora. Tudo bem? O professor Alessandro tem sido um grande colaborador ao longo dessas edições, a professora Lucila, mas ela não entrou na sessão. Eu tenho a impressão que a professora Marise também, que esteve por aqui hoje. Né? Então, eu acho que fica só nós. Iranilde, Bruno.
mas eles são alunos ainda, né? Eles não podem concorrer à seleção. Isso. Aí eu estou perguntando, vão ficar na sala? Podem ficar? Não. A Iranilde saiu. Bruno é o operador técnico, ele controla as gravações. Pronto. Ah, sim, não sabia. Obrigada, viu, Davi? Você foi ótimo aí, super atencioso. De nada, um prazer. Pronto, gente, na verdade, assim, a gente precisa construir uma dinâmica, né, de como fazer a eleição, porque o que eles pedem, na verdade, é que a gente faça uma pré-inscrição. Eu até pedi aqui pelo e-mail que eles mandassem o formulário, porque a gente tem que apresentar o formulário. Os critérios para concorrer está vinculado a um programa de pós-graduação, né, para estar atualizado com a anuidade, assim, continuar com a anuidade atualizada, independente do EPEM acontecer em 2021, né? Então, manter a anuidade da ANPED durante esse período. E as atribuições do coordenador, ele normalmente, pelo menos eu participei de 2 edições, geralmente a gente acaba sendo contactado muito no período próximo da realização do evento, e nós assumimos a responsabilidade de coordenar todo o processo de seleção e avaliação dos trabalhos. Tá? Sim. Né? Então, assim, a gente recebe as aplicações. Tem como propor, Rita, para a gente agilizar, porque o tempo da Rita está avisando que a gente tem que ficar até 10h30. Eu sugiro que cada um apresente sua história, no sentido rapidamente, né? Sobre os critérios, dentro dos critérios, o que é que tem de produção na área, se foi alfabetizadora, aí explicar um pouco, e aí depois a gente toma uma decisão. O que é que você acha? Pode ser. Acho que o critério... Quer começar, Débora? Comece, que eu não conheço Débora. Está com o áudio fechado, Débora. Oi, meninas. Na verdade, eu queria prestigiar esse momento. Eu não estou aqui como candidata, mas assim, como faço parte do programa de pós-graduação, e também na ANPED eu me inseri como parecerista, eu acho importante assim, prestigiar esse momento. Acho que vocês estão... Eu não consegui participar. Pode se candidatar também, né? E, assim, Pelo menos acho que tem 2 candidatas. É o computador que minha filha usa para as aulas, então pense no sofrimento. Eu não consigo acompanhar, então ficou uma lacuna na minha formação, digamos assim. Acho que foi muito bom participar hoje, assim. Parabéns pela condição de vocês. E foi bom te conhecer, Débora. Gostei do dinamismo, do debate. Falei muito, né? Quando você colocou lá dentro, eu atrapalhei demais, assim. Eu gosto do chat, porque ele ajuda a gente já a contribuindo, né? Porque o tempo é tão curto. Não, Débora. E eu acho que eu vou colocar rapidamente. Isso é importante também, né? Nós temos estudo que vai falar justamente que a literatura, na hora que entra na escola, ela de fato passa a ser um objeto didático, né? Então, assim, o que não quer dizer que a gente defenda que ela tenha exclusivamente, né? Mas foi muito bacana. Então, Ana, eu acho assim que você, amiga, é a única candidata, porque eu já fui coordenadora por coleções, acho que eu já dei uma contribuição e aprendi muito, mas estou também como reitora de extensão, então, assim, ter assumido agora foi um desafio conciliar. Então, Ana, pela tua contribuição, pela tua trajetória, nesses 3 dias, eu acho que a gente, né, Débora, a gente te referenda no teu nome para a nova coordenação, me coloco à disposição, vou anotar, né, acho que Ana, a gente... Só para validar, assim, para falar dos critérios, eu tenho 2 livros publicados na área da alfabetização, a partir também do PIBID, como orientadora com o projeto com o tema de alfabetização, né, no campo da alfabetização, além de outros materiais publicados. Fui alfabetizadora por muitos anos da minha vida, então estou bem dentro da proposta nesse sentido, e hoje continuo formando alfabetizadores com um componente aqui na FACEL, na UFBA, que é sobre metodologia e prática da alfabetização para a infância. Então, a gente segue com essa proposta também em termos de componente e estou filiada ao mestrado profissional, formando professores em serviço. Eu vou sugerir que vocês que nós troquemos os nossos e-mails, né, aqui no chat, porque eu acho que é importante, né, e a gente também
Ana, eu mesmo, particularmente, fico à disposição da gente fazer algumas trocas institucionais, inclusive, é importante, não é? A gente convidar uma a outra para os nossos projetos, para algumas participações, para as nossas bancas. Né? Já fiz muita convidada, vou chamar mesmo. Com certeza. Vou anotar aqui meu... Coisa aqui, muito do desenvolvimento como coordenadora. Muito obrigada. E foi ativo, né, Rita? 3 dias seguidos. Com certeza. Ana falou que já trabalha com educação do campo, já tem uma candidata em vista aí, já fiquei encaixando vocês aqui nas bancas, né? A gente já olha para os professores assim, né? Pensando nas bancas. É uma coisa... Que bom, Débora. Você também, né? Precisar, a gente vai estar convidando também para participar aqui das atividades. Será um prazer. As minhas pesquisas são mais voltadas para a discussão da oralidade, mas eu oriento a alfabetização porque eu coordeno o ELOA. É um grupo de pesquisa que discute a alfabetização, o letramento, né, dentro dessa, com esse elemento maior, e oralidade. Eu já tenho alguns livros. E a gente sabe que o programa de pós-graduação é isso, né? Você viver pesquisando. É verdade. Eu coloquei meu WhatsApp, meninas, nem coloquei... Tudo bem, o WhatsApp. Eu vou colocar. Gente, então, assim, foi um prazer. Eu comunico oficialmente pelo e-mail a eleição e a escolha de Ana Cátia Alves dos Santos como a nossa nova coordenadora do GT e nos colocamos à disposição, Ana, para que, né, se você pelo menos ser avaliador, né, ajudar da próxima vez a fazer os trabalhos. Vou precisar, com certeza. Um beijo, gente. Foi ótimo, adorei. Beijo, foi um prazer. Vou anotar aqui também seu número. Beijo, tchau. Abraço, gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau.